Olá pessoal, então, tudo bem com vocês? Começando aqui mais um vídeo no nosso canal. Eu me chamo Leandro Santos, estou em Portugal há 15 anos. Para vocês que não me conhecem, está chegando agora, gostaria de começar a contar aqui um pouquinho da minha história, desde lá do Brasil até quando eu cheguei aqui em Portugal. Gostaria de compartilhar com vocês. Já faz muito tempo que eu venho meditando, venho pensando, e parece que eu sinto no meu coração de expor para fora de alguma maneira aquilo que está dentro de mim, o que eu sinto, o que eu penso, para vocês conhecerem um pouco de mim, um pouco da minha história. Talvez vocês vejam aí os meus vídeos aí na internet, né? Eu fazendo Uber, meu dia a dia, e não sabe da onde que eu saí, a minha origem, quem sou eu. Então gostaria de vos apresentar. Como eu disse no início, eu me chamo Leandro, né? Já vivo aqui em Portugal desde 2010. E quando eu cheguei aqui em Portugal eu tinha apenas 19 anos, tinha acabado de completar 19 anos. Mas o intuito desse vídeo é retroceder um pouco mais atrás, desde o início. O que eu vou estar aqui gravando é o que eu tenho pouco tempo disponível para poder estar gravando, para poder estar falando, devido ao trabalho, né? Vocês acompanham aí, eu trabalho durante o dia numa loja e à noite eu faço Uber, então não tenho muito tempo para estar gravando vídeo. Então aproveitei agora esse momento, eu vou estar falando um bocadinho aqui sobre a minha história desde o Brasil até agora, e depois vou continuar dando continuidade sobre minha história, minha vida, os momentos que passei aqui em Portugal. Pois bem, vamos começar do início. Eu nasci no estado de Rondônia, na cidade de Jaru. Foi ali que eu nasci, em 1991, 7/7, onde começou toda a história. Filho de Joel Gomes e Dirce dos Santos. Então, quando eu tinha 3 anos de idade, meu pai mais a minha mãe foi morar lá no Mato Grosso do Norte, que fica ali divisa com Rondônia, e a gente foi para lá. E vivemos lá mais ou menos um ano. Depois retornamos para Rondônia e continuamos a viver ali na cidade de Jaru. E passado um tempo a gente foi para morar no sítio onde meu avô vivia. Então ficamos lá morando no sítio por aí 2 anos. Nesse meio tempo eu já estava com entre 5 e 6 anos de idade, e onde que até hoje, eu já estou com 33 anos, até hoje eu não sei o motivo, meu pai e minha mãe se separaram. Eu lembro que uma noite eles brigaram muito e se separaram. Eu lembro que eu tinha 5, 6 anos de idade, não lembro ao certo a idade exata. Lembro que eu era muito pequena, minha irmã também, a Leidiana, era muito pequena. Tinha para aí 5 anos de idade, né? Eu sou mais velho 1 ano que ela. Eu lembro que no outro dia eu acordei e a minha mãe já não estava e foi embora, como toda criança, né? Ficou triste, chorei muito e sem entender o que se passou, e até hoje eu não sei, nunca tive assim curiosidade de perguntar. E pronto. Então minha mãe foi embora, né? Praticamente me abandonou com 5 anos de idade. O meu pai logo em seguida, meses depois, também foi embora. E eu fiquei morando sozinho, eu mais a minha irmã, com meus avós. Então passaram a guarda, né, de mim e da minha irmã. E a gente ficou ali morando no sítio com meus avós. A minha mãe foi embora. Para vocês terem uma ideia, ela veio nos visitar 1 ano depois. Depois teve uma época que eu lembro que ela desapareceu, que todo mundo já tinha achado o pior, né? Ela ficou sem dar notícia nem
pra minha avó, pro meu avô, que é os pais dela, pra família, durante 3 anos sem saber notícia da minha mãe. E isso, queira assim, queira não, me causou tipo uma mágoa, uma tristeza muito grande que minha mãe nos abandonou, sabe? Mas pronto, não sei o porquê, ela foi embora e nos deixou e não deu notícia durante 3 anos. Depois, muito tempo depois, ela apareceu, retornou e, e pronto. Mas, continuando, e desde cedo, quando eu tinha 8 anos de idade mais ou menos, eu já comecei ali a ajudar o meu avô na lida do campo, mesmo que eu não sabia nada, né, na lida do campo. Meu avô nunca me obrigou, nunca nada, e eu tinha curiosidade e sempre fui esforçado. E ali pra roça, ajudar o meu avô a capinar, roçar, tá ali com ele, né, com 8 anos de idade. E meu avô é daqueles, né, homens antigos, aqueles senhores antigos, muito sistemático. E me ensinou, né, o caminho certo, o caminho correto de viver. Eu não podia fazer aquilo que eu queria, né? Para vocês terem uma ideia, as roupas que eu comprava tinha que ter a aprovação dele, o sapato que eu comprava tinha que ter a aprovação dele. Então, tudo que eu ia comprar, primeiro eu tinha que falar o que eu ia comprar, quanto que custava, porque ele me dava o dinheiro. E pronto, eu fui dando valor a isso, né? Que tudo custa, não é do jeito que a gente quer. Se a gente está debaixo de uma autoridade, que era o meu avô, a gente tem que respeitar. Então fui muito respeituoso ao meu avô nesse termo. E pronto, quando eu tinha 14 anos mais ou menos, eu meio que me cansei, né? Porque tudo eu tinha que dar explicação pro meu avô, tudo eu tinha que falar para ele. Então eu meio que me cansei, né? E não era dono do meu próprio dinheiro, meio que me cansei. Então foi aonde que eu consegui meu primeiro emprego. Fui com um fazendeiro ali do lado da onde a gente vivia, no sítio que a gente vivia. Falei com o fazendeiro, ele tinha um pasto grande e falei para ele que eu queria trabalhar. E ele então me deu o trabalho para roçar pasto, para cortar lá os matos do pasto. E foi aonde que eu consegui meu primeiro emprego. E comecei a ganhar meu próprio dinheiro. E com esse dinheiro eu comprava minhas próprias roupas, meus próprios sapatos. E mesmo assim o meu avô também, ele era muito exigente, não era toda a roupa que eu podia comprar. Certas roupas ele não aprovava, que era roupa de malandro, ele dizia. E muitas vezes eu tinha que ir lá trocar porque ele dizia que aquela roupa era roupa de malandro e não permitia que eu usasse aquele tipo de roupa. E dou graças a Deus por essa correção, por esse jeito de viver que ele me ensinou, respeituoso. O meu avô sempre me ensinou a ser honesto, me ensinou sempre nunca pegar aquilo que não é nosso, sempre respeitar os mais velhos, respeitar as pessoas e dar valor ao dinheiro. Ele me ensinou muita coisa que eu a carrego até hoje. E também me ensinou, uma das coisas que ele me ensinou que eu carreguei e carrego, né, por muitos anos, o conselho que ele me dava: meu filho, nunca dá um passo maior que a sua perna. O que ele queria dizer com isso? Se tem dinheiro, compre, se pode fazer, faz. Nunca faça aquilo que você não consiga fazer. Nunca compre aquilo que você não consiga pagar. Então esses tipos de ensinamento que o meu avô deixou, eu carrego até hoje, dou graças a Deus. Então nada nessa vida é por acaso. Eu não sei o que teria acontecido, né, se tivesse sido criado pelo meu pai e minha mãe. Não sei se eu seria o homem que eu sou hoje, não sei. Deus sabe de todas as coisas, é isso que eu sei dizer para vocês. Deus sabe o porquê de tudo, o porquê que meu pai e minha mãe separaram. Deus sabe o porquê que eu fui morar com meu avô, com a minha avó, pela educação que eles me deu. E sou grata a Deus, sou grata ao meu avô. E carrego isso no meu coração. Então depois, eu tinha meus 14 anos, comecei a trabalhar por conta própria. Roçar pasto, pegar empreitada. Comecei a ganhar meu próprio dinheirinho, comecei a pegar gosto, né? E meu avô me aconselhou para comprar gado na altura, né?
falava, você tem o dinheiro, por que você não investe? E eu escutei o conselho do meu avô, comecei a comprar umas cabeças de gado. Depois eu arrumei um emprego, um vizinho nosso lá para tirar leite, que é o senhor Dorval. Então eu fui tirar leite para ele na altura. E foi onde que eu consegui ganhar um salarinho por mês. Acho que eu ganhava R$ 450 naquela altura. Estamos aí a falar de 2008, se eu não me falho. Ou 2008, 2007, uma coisa assim. Então eu comecei ali a trabalhar, tirar leite, comecei a pegar empreitada, roçar pasto. E fui juntando dinheiro e fui comprando gado. Fui comprando gado e mais gado, mais gado. Quando eu tinha para ir faixa 16, 17 anos, eu já tinha para ir umas 15, 16 cabeças de gado. Só para vocês verem. E depois, quando eu tinha o que, 17 anos mais ou menos, eu fiz um curso para polícia militar. E fiquei um ano estudando, depois eu desisti. Fiz um investimento muito grande, comecei a vender as minhas vacas, os meus boizinhos que eu tinha. E depois eu fiz esse curso e depois eu acabei por desistir. Quando eu completei 18 anos de idade, eu fui morar em Manaus. Cheguei ao meu avô e disse para o meu avô que eu queria experimentar o mundo, né? Experimentar outras experiências. E o meu avô nunca disse não, falou vai filho, vai. Então pedi a benção do meu avô, da minha avó e fui para Manaus, que apareceu uma oportunidade para trabalhar com um homem lá em Manaus. E ali eu conheci o mundo, em Manaus. Morei lá 3 meses e eu fui morar na casa desse camarada, morava na casa dele. Então eu trabalhava das 6 da tarde, mais ou menos 7 da noite, que era um drive. Era um motel, né? Assim dizendo, era um drive. E ali eu trabalhava das 7 da noite até por volta das 3, 4, 5 da manhã. E esse camarada, quando era 7, 8 da manhã, ele me acordava, me levava eu para o centro de Manaus, que tinha que descarregar uns caminhão, que não sei o que, um negócio que ele tinha para lá. E cansado ia trabalhar, rapaz. E esse camarada, depois de um mês, ele me enrolou, não queria me pagar durante um mês. Eu falava sobre dinheiro, ele sempre me enrolava. E foi passando o tempo. Uma vez ele me deu R$ 200 só, e eu guardei esse dinheiro. E depois foi passando o tempo, ele não me pagava, só me tratava mal, me dava uma vida mesmo de cachorro. Pra vocês terem uma ideia, eu comia resto de comida do dia anterior, ou de uma semana atrás. Eles guardavam na geladeira, depois eu fui descobrir. E me fez uma vida muito negra lá naquele lugar. Meu Deus do céu. Aí eu soube o que era mundo. Então teve um dia que eu tava lá em Manaus, passado 3 meses, ele não me pagava, só me enrolava, me humilhava, gritava, fazia de mim uma vida mesmo, só o sangue de Jesus, vida de cachorro. Aí teve uma noite que foi uma decisão que eu tomei, peguei, fiz as minhas malinhas e fugi numa madrugada. Era para ir 4, 5 da manhã e sair fugido. E peguei e fui para o barco, fui para o porto, né, de Manaus. Comprei uma passagem de barco e o barco só ia às 5 da tarde. Então eu fiquei ali à espera que o barco desse a hora, né? Era muito cedo quando eu cheguei. E o barco só ia de noite, de tardezinha, para as 6 da tarde ou 5 da tarde, não recordo bem. E esse camarada foi atrás de mim, me achou e falou um monte pra mim e tal, por que eu tava fazendo isso. E eu expliquei pra ele o motivo, que me tratava mal, me dava uma vida de cão e por isso que eu tava indo embora fugir. E pronto, ele me deixou embora, eu fui embora. E passados 6 meses depois, depois eu parei numa cidadezinha chamada Manicoré, fiquei 3 meses na casa de uma prima minha. E passado 3 meses depois, 3 meses eu fiquei em Manaus e 3 meses eu fiquei em Manicoré. Passado 6 meses depois eu fui para Rondônia. Foi onde que eu fiquei mais 6 meses, em Rondônia. E eu já estava quase completando 19 anos. E quando foi início de agosto, meu avô falou, por que você não vai para Portugal? Já estava cá meus tios, né? Meus primos, meus tios. E foi onde que eu vendi o resto dos meus boizinhos que eu tinha, minhas vacas que eu tinha.
E foi onde que eu comprei minha passagem, né? Não foi dinheiro que o meu avô me deu, não foi pai que me deu dinheiro. Foi dinheiro que eu próprio trabalhei, suei, comprei meus boi e comprei a minha própria passagem. E então comprei a minha passagemzinha e não sobrou muito dinheiro naquela altura. Eu paguei R$2.200 na minha passagem e não sobrou muito dinheiro. Que eu tratei do passaporte, tratei dos documentos, isso e aquilo, e passagem. E não sobrou muito dinheiro e ainda peguei R$600 emprestado na altura e vim para Portugal. E foi aonde que peguei o avião e cheguei aqui em Portugal dia 19 de agosto de 2010. Foi onde que eu cheguei em Portugal e graças a Deus cheguei numa quinta-feira, numa sexta-feira já comecei a trabalhar. E o euro valia R$2,50 na verdade, né? E paguei a pessoa qual me emprestou R$600 e comecei a trabalhar. Ainda tinha 19 anos ainda e comecei a trabalhar e fazer aqui a minha vida em Portugal. E o resto da história eu conto no próximo vídeo, porque eu vou estar agora entrando a trabalhar. Gostaria de contar com vocês deixando aquele like, deixando o vosso comentário, o vosso feedback. Espero que vocês tenham gostado. Estou dando início aqui à minha história, desde quando eu nasci, né, até chegar aqui em Portugal em 2010. E vou estar dando seguimento a várias histórias ao decorrer desse vídeo. Espero muito que vocês gostaram de um pedacinho da minha história. Se vocês gostaram, deixa aquele like, comente, compartilha. E vou agora trabalhar. Já está quase na hora de eu entrar. Conto com vocês e até no próximo vídeo. Deus abençoe cada um de vocês. Um forte abraço. Tchau, tchau. Fica com Deus.